Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Paz do Senhor, queridos. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego à tua presença nessa noite, Pai, para te agradecer pela responsabilidade que tu me deste, Deus, e pela oportunidade que tu estás me dando, Pai, de mais uma vez ministrar a tua palavra, meu Pai, falar do poder da tua palavra, essa tua palavra, meu Deus, que liberta, que transforma, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, neste momento aqui estão os teus filhos, Deus, que vieram para se alimentar, meu Deus, porque a tua palavra nos ensina que aquele que ensina, que assim o faça para encorajar, para edificar, para consolar a vida dos teus filhos. E aqui, meu Deus, os teus filhos vieram com este propósito, meu Pai, serem encorajados, serem consolados e edificados, não através daquilo que eu tenho a dizer, meu Deus, mas através daquilo que o teu Espírito Santo tem a ministrar na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, neste momento eu te peço, meu Deus, que a porta da palavra seja aberta, que tudo aquilo que vier contrário, meu Deus, à manifestação do teu poder, da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus nós declaramos amarrado, amaniatado, lançado fora, anulado, meu Deus e meu Pai, porque aqui, meu Pai, neste santuário, o que prevalecerá, meu Deus, é o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo, meu Pai, neste momento na rádio. São muitos e muitos ouvintes nesse momento, que estão nos acompanhando ao vivo através da Rádio 106 FM, meu Pai. E eu te peço para que o teu Espírito Santo vá e visite também a vida de cada um deles, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, te dou honra, te dou glória e te dou louvor a todo tempo, Pai. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, domingo pela manhã eu comecei um estudo sobre a questão do Senhor Jesus Cristo, quando ele passou pelo Getsemane. Nós falamos sobre o Getsemane aqui no domingo de manhã. Não sei quantas pessoas aqui estavam presentes no culto da manhã. E o Getsemane, meu irmão, foi um momento fundamental no ministério do Senhor Jesus Cristo, porque ali no Getsemane ele enfrentou a pressão da missão que ele tinha para realizar, a pressão de todo o ministério, de todo o propósito pelo qual Jesus Cristo veio a esta terra. Ele começou a sentir ali no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, fica no pé do Monte das Oliveiras, ou seja, nós falamos naquela mensagem do domingo de manhã, que nós somos a oliveira. A palavra nos ensina que nós fomos enxertados na oliveira, o fruto da oliveira é a azeitona, e é através da azeitona que a gente tira o azeite. E o que nós aprendemos no domingo de manhã? Que através da pressão, meu irmão e minha irmã, que é exercida na azeitona, é que você consegue tirar o azeite dela. E aí nós fizemos esse paralelo. Jesus Cristo não escolheu o Getsemane à toa. Ele escolheu o jardim do Getsemane para sofrer aquela pressão, porque ele nos ensina que é através da pressão que nós sofremos no dia a dia, é através das provas que nós enfrentamos, que o Senhor extrai de dentro de nós o melhor da unção, o melhor do teu azeite, o melhor daquilo que você tem a oferecer para Deus. Ele vai extrair desse teu fruto, é através da pressão. E por que o Senhor Deus faz isso, meu irmão e minha irmã? Se você estudar o processo de prensa do azeite, da azeitona para retirar o azeite, você vai ver que é só através desse processo que você consegue determinar a qualidade do fruto. Porque é através do processo da prensa da azeitona, da retirada do azeite, que você separa a água do azeite. Então, meu irmão e minha irmã, ali nós aprendemos que é através do processo da pressão, das provas, das dificuldades, muitas vezes que nós enfrentamos, que nós mostramos a qualidade dos frutos que a gente dá como cristão. É através desse processo, meu irmão. Quem não passa pelo processo da pressão, nós nunca saberemos se é água ou se é azeite.
Tem muita gente que daqui é cheio de firula, cheio de momentos e cheio de falar, mas quando enfrenta a pressão, amarela. Quando enfrenta uma pressão, a primeira adversidade que vem, o primeiro problema que vem, as pessoas muitas vezes não têm um azeite, têm água. E é através disso, meu irmão e minha irmã, que você mostra a qualidade do teu fruto, através da pressão que você exerce. É o Senhor que faz isso muitas vezes, é o Senhor que determina isso na tua vida. E aí quando eu comecei a estudar, lá no domingo de manhã, nós pregamos sobre isso, e no domingo de manhã eu li um texto, uns salmos, que eu tenho lido muito esses salmos. Cada vez que eu leio esses salmos, o Senhor me revela alguma coisa diferente, que é o Salmo 66, a partir do versículo 10. Lá a palavra do Senhor diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, pois tu, ó Deus, não é o inimigo, tá? É Deus. Deixaste que os nossos inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças, e sobre as nossas costas puseste fardos. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura tu nos trouxeste. Tudo isso é pressão. Passamos por várias e várias situações, meu irmão e minha irmã, onde muitas vezes, como o Senhor Jesus Cristo passou lá, de chegar ao ponto de suar sangue, tamanha a angústia de morte que ele estava sentindo, nós passamos muitas vezes isso, achamos que é o inimigo querendo se levantar contra nós, meu irmão e minha irmã, e é o próprio Deus fazendo com que de dentro de você saia o melhor da tua unção, e a um lugar de fartura Deus te leve. Não é o inimigo. E aí quando eu comecei a estudar isso, o Senhor me levou lá em Hebreus 11, que trata, o capítulo de Hebreus 11 inteiro fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que passaram por períodos, por fatos, por provas, por fogo, passaram por muitas dificuldades e se tornaram heróis da fé. E aí nós aprendemos muito com essas pessoas, assim como nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de, em cima desse versículo, em cima desse Salmo do 66, começar a falar para vocês sobre alguns homens que passaram por esses momentos, mas Deus levou a um lugar de fartura, assim como vai levar você também, se você crer e obedecer na palavra do Senhor. Amém? O texto começa dizendo que, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Meu irmão, um homem que passou por uma grande prova. Abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Abraão, meu irmão, Abraão, olha o que diz a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Meu irmão e minha irmã, qual é a prova que você tem passado? Qual é a prova que você tem enfrentado para estar diante da obediência da palavra do Senhor? Você já chegou, meu irmão e minha irmã, eu quero te perguntar essa noite, ao ponto de talvez oferecer o teu Isaque? Porque Isaque, meu irmão e minha irmã, é sinônimo de promessa. Isaque na Bíblia é sinônimo de promessa, era a promessa de Deus a Abraão, e agora o Senhor estava cobrando de Isaque a promessa que Deus tinha feito a ele, inclusive já tinha até entregado. O Senhor aqui estava neste momento pedindo o Isaque a Abraão. E aí eu te pergunto, meu irmão, o Senhor já te pediu algo? O Senhor já pediu algo a você? Algo que talvez para você é único, algo que talvez para você você ama, algo que talvez para você seja muito importante, e aí você sentiu no teu coração: sacrifica? Isso já aconteceu com você? Aí a Bíblia diz lá no versículo 3, que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Na manhã seguinte, significa, se Deus manda você fazer, meu irmão e minha irmã, faça logo. Esse texto aqui nos ensina que se Deus está mandando você realizar alguma coisa, faça logo. Deus tem te chamado talvez para você abrir mão, meu irmão e minha irmã, de algo que você considera muito importante, talvez seja único, talvez seja a tua própria promessa. Deus aqui faz isso com Abraão, e você está esperando o que se Deus tem feito isso contigo? Está duvidando por que do Senhor?
Abraão não duvidou. E aí, olha, aqui no versículo 2, algumas versões, eu não sei se a sua versão fala assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te. Na versão Almeida Revista Corrigida diz isso. Alguém aqui tem essa Bíblia que fala vai-te? Várias pessoas aqui têm essa versão. Meu irmão, este vai-te vem do hebraico. E quando você lê essa palavra vai-te, o Senhor falando vai-te, significa Deus dizendo vai, que é para o teu bem. Quando você ouvir isso na Bíblia, meu irmão, quando você ler isso na Bíblia, o Senhor dizendo vai-te significa, do original onde o Velho Testamento foi escrito, o Senhor dizendo vai, que é para o teu bem. Mas aí eu te pergunto, matar um filho, será que o Senhor teria coragem de mandar matar um homicídio, cometer aqui um homicídio? A questão aqui, meu irmão e minha irmã, o Senhor está ensinando, não é matar uma pessoa, não é cometer um homicídio, mas sim, meu irmão e minha irmã, abrir mão da própria promessa. O Senhor está ensinando aqui a Abraão a abrir mão da própria promessa. Deus disse assim: abre mão da promessa que eu te fiz. Foi o que o Senhor aqui estava dizendo a Abraão. E é por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Meu querido, se você voltar lá em Gênesis capítulo 12, você vai entender isso que eu estou te falando. Porque agora era a segunda vez que o Senhor estava falando isso para Abraão. Aqui é a quinta da promessa. Todos nós temos promessas. Eu tenho promessa, você tem promessa desde o ventre da tua mãe. Mas você está disposto a servir a Deus, mesmo que você tenha que abrir mão das promessas que o Senhor tem para a tua vida? Essa é a pergunta. Você está disposto a servir a Deus, mesmo que você não tenha promessas para a tua vida? Deus diz que tem, mas se o Senhor pedir para você servir a Ele, independente daquilo que Ele pode te oferecer, você continuará servindo ao Senhor? Aqui Abraão está nos ensinando isso. E lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, você vai ver que era a segunda vez que Deus falava isso a Abraão. Lá no capítulo 12, Deus fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, meu querido, era mais difícil. Agora o que o Senhor estava pedindo para Abraão, era que Abraão sacrificasse o próprio filho, a própria promessa. Deus estava levando Abraão neste momento a um nível além. Mas Abraão já tinha experiência, porque lá em Gênesis 12, Deus estava dizendo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Com certeza, meu irmão e minha irmã, não foi fácil para Abraão fazer aquilo, porque Abraão tinha laços familiares, Abraão tinha relacionamento com aquela família, Abraão tinha segurança da sua casa, tinha segurança da sua terra, e o Senhor estava dizendo para ele assim: ó, vai, que é para o teu bem. É isso que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã. E quantas vezes, talvez na sua vida, Deus pediu para você o teu Isaque, dizendo: vai, que é para o teu bem. E muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, ainda que difícil, ainda que seja uma situação muito complicada, obedeceram. E o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Você tem feito isso? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Quantos aqui já viveram experiências que comprovaram o favor de Deus na sua vida? Quantas pessoas aqui têm relacionamento com Deus, experiências em Deus que comprovaram que Deus estava sobre a tua vida? Está sobre a sua vida. Agora, meu irmão e minha irmã, algo mais difícil, algo mais importante, o Senhor está pedindo a você, e você tem obedecido a Deus ou não tem obedecido a Deus? Por que, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas vivem desta maneira? Isso aqui, meu irmão, que o Senhor estava fazendo a Abraão, era um ensinamento do processo de amadurecimento que Deus tinha para Abraão, para poder levar Abraão a um nível mais além. O Senhor agora estava levando Abraão num nível mais além. E muitas pessoas, quando o Senhor quer levar a um nível mais além, porque já alcançaram certas promessas, certas vantagens, certas vantagens na sua vida em Deus, quando Deus quer levar a um nível mais além, essas pessoas muitas vezes param. E param por quê? Porque elas dimensionam Deus, na grande maioria das vezes, de acordo com as suas próprias limitações. Abraão aqui, meu irmão e minha irmã, Deus estava dizendo para ele sair da casa dos seus pais.
É muito difícil, é algo muito complicado, é segurança. Quantos aqui já viveram essa experiência de sair da casa dos pais? Você passa a viver da sua própria maneira, você passa a viver sob a sua própria responsabilidade. É difícil de fazer isso, mas você sabe, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas fizeram isso até mesmo sem Deus. Ou seja, com um grande esforço, com uma grande batalha, você acaba sobrevivendo. Só que agora, meu irmão e minha irmã, Deus mandou Abraão entregar o seu próprio filho, ou entregar a sua própria promessa, entregar para Deus aquilo que Abraão tinha vivido até ali. Toda a história de Abraão se gira em torno da promessa, gira em torno da promessa que Deus fez, que ele seria pai de multidões, e agora o Senhor estava mandando Abraão entregar a sua própria promessa. Muitas pessoas hoje vivem desta forma. Deus está chamando a um nível mais além, mesmo que seja importante, mesmo que seja necessário, você abrir mão daquilo que Deus disse que ia te dar, e a pessoa duvida. Muitas pessoas duvidam porque começam a dimensionar Deus de acordo com o tamanho das suas próprias limitações. A Bíblia diz aqui que Abraão obedeceu a Deus, e ele fez isso com fé no Deus que ele servia. E onde é que está a prova de que Abraão tinha fé no Deus que ele servia? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19 diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E Deus está cobrando hoje, meu irmão e minha irmã, de muita gente exatamente isso. Abra mão da comodidade, abra mão da inércia, abra mão da aparente segurança que você está vivendo, para que você viva as promessas, as verdadeiras promessas, e vá a um nível mais além. Ah, mas é a minha única oportunidade. Meu Deus do céu, é a minha própria promessa. Meu Deus, é aquilo que o Senhor disse que ia me dar. E Deus está dizendo assim: vai, que é para o teu bem. É o que o Senhor diz aqui. Prepara o altar e oferece, mostre a Deus que você é fiel a Deus, independente da promessa que Deus tem para a tua vida. É isso que nós aprendemos com Abraão, a ser fiéis a Deus, independente daquilo que Deus tem para oferecer, independente de você estar ou não por cima, meu irmão e minha irmã, você permanecer obediente à palavra do Senhor, é o que o Senhor diz aqui. E o que Deus te mandou fazer? O sacrifício muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a entrega muitas vezes não é para a morte, ou aliás, nunca é para a morte, porque o Senhor não é um Deus de morte, o Senhor é um Deus de vida. Se o Senhor mandou você entregar, meu irmão e minha irmã, entrega, porque Deus é um Deus de vida. Amém? E aí a Bíblia diz no versículo 10 que, então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Meu irmão e minha irmã, o Senhor proverá. Mas você tem que crer ao ponto, meu irmão e minha irmã, de oferecer talvez a tua própria promessa, porque o Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu tesouro, meu irmão e minha irmã, não tem que estar em promessa. O teu tesouro não tem que estar naquilo que Deus te prometeu. O teu tesouro tem que estar em Deus, independente de qualquer circunstância. É o que Abraão aqui nos ensina. E aí o texto continua lá no Salmo 66, verso 11, diz assim: fizesse-nos cair numa armadilha. Quando eu li, meu irmão e minha irmã, esse texto, eu lembrei de José. José, lá do Egito, filho de Jacó. A palavra diz, meu irmão e minha irmã, que José era amado por Israel. Jacó, agora se chamava Israel, depois do encontro com o anjo. Então a Bíblia diz que ele era amado. E a Bíblia diz que ele era mais amado do que os outros filhos que Jacó tinha. A Bíblia relata que os seus irmãos não gostavam dele. Não gostavam dele por quê? Porque tinham inveja de José. Israel deu até uma túnica para José. Fez uma túnica colorida para José. Se você abrir a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37, você vai ver essa história. Gênesis capítulo 37. Você vai ver essa história de José. E ali a Bíblia diz que certa vez, no versículo 5, José teve um sonho,
E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José teve um sonho que seria grande. A palavra nos ensina que José teve um sonho, o Senhor mostrou a José que ele seria grande, que ele seria maior do que os próprios irmãos, maior até que os próprios pais, e que ele seria um grande governante. Ele governaria inclusive a própria família. O Senhor mostrou isso para ele, aqui no capítulo 37, quando você vê os sonhos que ele teve com os feixes de trigo, quando ele viu o sonho lá com o sol e a estrela, o sol e a lua e as 11 estrelas se curvando diante da sua presença. A Bíblia diz que até o próprio pai dele o repreendeu, mas depois no versículo 11 passou a refletir sobre aquilo que José estava falando, mas o texto diz que os irmãos deles tiveram ainda mais ciúmes mais ciúmes dele, mais inveja dele. E aí eu te pergunto, quantos de vocês já tiveram experiências de ter tido sonhos? Sonhos que você tem certeza que foi Deus que falou a você, sonhos que você tem certeza que foi Deus que te entregou, e você de repente ao entregar esse sonho, você foi até repreendido. Você já passou por experiência assim? Se você já passou, meu irmão, bem-vindo ao clube. Eu também já passei por isso. Então, meu irmão, isso aconteceu com José também. A Bíblia aqui diz que José teve os sonhos. E você sabe, meu irmão e minha irmã, que foi Deus que te deu os sonhos. Você sabe que foi Deus que te deu o sonho, assim como José também deu, como Deus deu também a José. Deus deu sonhos a José, Deus deu sonhos a você, Deus deu sonhos a mim. E é uma maravilha, porque você sabe aonde é que Deus vai te levar. Quando Deus te dá um sonho, abre a tua visão, abre o teu campo, você sabe exatamente onde é que Deus vai te levar. Mas a diferença, meu irmão, a grande questão aí, o barato doido do negócio é que entre o início e o fim tem um meio. E é isso que muitas pessoas não levam em consideração. Entre o início e o fim tem um meio. José teve um sonho que seria grande, que governaria a própria família, que seria alguém próspero. E qual foi o resultado, meu irmão, depois do sonho que ele teve? Ele foi vendido. Ele caiu numa armadilha preparada pelos próprios irmãos, pela própria gente, pela própria família. O texto nos ensina que José teve este final, que eu considero este meio. Ele teve o sonho que seria grande e foi vendido pelos próprios irmãos. O texto aqui diz que José vinha com aquela túnica linda, colorida. Eu imagino José com 17 anos, com aquela túnica que ninguém tinha, cheio de marra, né? Para lá, para cá, balançando a túnica. E aí, meu irmão, o texto aqui diz que era a túnica, era um manto que o pai dele havia dado para ele. Era um manto que o pai dele tinha botado sobre a vida de José. E aí o texto diz no versículo 19, que os irmãos dele disseram assim, ó, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos sonhos dele. Meu irmão, quando ele chegou, a Bíblia diz que eles arrancaram a túnica de José, e jogaram ele dentro de um poço. Eles arrancaram de José aquilo que eles achavam que fazia de José um escolhido. Só que a diferença, meu irmão e minha irmã, que eles não viram aqui, é que Deus, meu irmão e minha irmã, não está naquilo que você tem, Deus está naquilo que você é. É isso que diz a palavra do Senhor. Com ou sem túnica, meu irmão e minha irmã, Deus está dentro de você, é nele que Ele habita. É em você que Deus habita. Deus não está naquilo que você tem, e sim naquilo que você é. Permaneça firme em Deus. E aí José com esse sonho, José com todo aquele sonho, caiu numa armadilha. Eu imagino, meu irmão e minha irmã, um jovem de 17 anos, cheio de sonhos, cheio de esperança, de alcançar aquilo que o Senhor, foi Deus que mostrou para ele, cheio desses sonhos, agora dentro de um poço, dentro de um buraco, no meio do deserto, é o que diz a palavra do Senhor aqui, exatamente, meu irmão e minha irmã, como Jesus Cristo passou no Getsemane. E aqui, os irmãos achando que estavam destruindo o sonho dele, mas na verdade eles não sabiam que eles estavam colaborando com o propósito de Deus para a vida de José. Exatamente como Deus fez com Jesus Cristo lá no Getsemane. Aqueles líderes religiosos, quando se levantaram contra Jesus, armando uma conspiração para matar Jesus, eles acreditaram que aquela conspiração garantiria a impunidade deles, garantiria que eles continuassem vivendo na impunidade, porque eles matariam aquele que verdadeiramente sabia quem eles eram. Só que eles mal sabiam, meu irmão e minha irmã, que estavam participando do propósito de Deus para cumprir a missão que Deus tinha para a vida de Jesus Cristo.
E assim é exatamente com você. Você está em Deus, meu irmão, você é fiel a Deus, ninguém vê o teu secreto a não ser o Espírito Santo de Deus, você e Deus. Levante-se quem se levantar, meu irmão, ainda que você caia numa armadilha, essa armadilha servirá para realizar o propósito de Deus para a tua vida, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Meu irmão, se você foi gerado em Deus, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, se você é lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor garante que o maligno não lhe toca. Você crê na palavra do Senhor? É o que diz a palavra do Senhor, meu irmão. E aí o texto aqui na parte B diz assim dos Salmos: e sobre as nossas costas pusestes fardos. Um herói da fé, meu irmão, que viveu com um grande fardo sobre as suas costas, Moisés. Moisés, lá em Hebreus 11:24, diz assim, que pela fé, pela fidelidade, pela obediência à palavra do Senhor, Moisés já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Meu irmão e minha irmã, a palavra nos ensina, se você for estudar a história de Moisés, você vai ver que Moisés passou toda a vida dele no meio de um deserto. Tudo isso porque o Senhor encheu o coração de Moisés com um amor incondicional por um povo que estava sendo oprimido, que estava sendo enganado, que estava sendo roubado, que estava sendo escravizado por 430 anos na mão de um faraó. Este povo oprimido, meu irmão e minha irmã, Deus chamou Moisés na sarça ardente, encheu o coração de Moisés de um amor incondicional por esse povo, e a partir de agora, meu irmão, ele abriu mão de ser o playboy da época, porque ele era o filho da filha do faraó. Ele nunca teria uma responsabilidade verdadeira no palácio, porque ele era um hebreu, mas ele desfrutaria dos benefícios do palácio. Não, Moisés abriu mão e foi para o meio do deserto com o povo, carregando um fardo enorme para estar no meio do deserto. E aí, meu irmão e minha irmã, no dia 26, o Senhor me deu meu primeiro livro, e o meu primeiro livro fala justamente sobre isso, sobre as mãos do Senhor no deserto. O que Deus fez com Moisés e na vida de Moisés, e na vida daquele povo através da vida de Moisés. A Bíblia nos ensina que deserto, meu irmão e minha irmã, é um lugar de terreno invariável. Você muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você vive num deserto. Todos nós vivemos num deserto. A diferença é que alguns têm Deus e alguns estão por conta, mas o deserto é a nossa própria vida. E o deserto é um terreno invariável, é um lugar de terreno invariável. Você anda e parece que nunca muda. E assim a vida de muita gente hoje, passa dia, passa mês, passa ano, e parece que a tua vida nunca muda. O deserto, meu irmão e minha irmã, é um lugar de contraste atmosférico. O deserto faz 45 graus de dia e faz 0 grau à noite. Você entende esse processo, meu irmão? Porque no deserto não tem mar. Se você chegar numa praia, meio-dia, você mal consegue botar o pé na areia por causa do calor da areia. Mas logo o sol se põe, 15 minutos, você bota o pé na areia, o pé está gelado, não está? A areia já não está gelada? Porque a areia, meu irmão, não tem o poder de reter o calor. O que regula a temperatura do nosso planeta é o mar. E no deserto não tem. Por isso que no deserto, meu irmão, há esses momentos de contraste. O sol se põe e vira um frio enorme. E é exatamente assim a vida de muita gente. Você tem altos e você tem baixos. Uma hora, meu irmão, você está por cima, outra hora você está por baixo. Uma hora você está cheio do fogo, uma hora você está cheio da presença, e daqui a pouco você está frio, está uma geladeira. Isso acontece muitas vezes com muita gente. E se Deus, meu irmão, tem um projeto para a tua vida, não para. Porque mesmo você vivendo num deserto, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos que quem está em Deus tem fogo durante a noite para aquecer, tem uma nuvem durante o dia para refrigerar. Ou seja, existe, meu irmão e minha irmã, um controle. Quando Deus está, meu irmão e minha irmã, na tua vida, a temperatura é controlada. Você não deixa de estar no deserto, mas existe um controle da temperatura. Você não vai morrer nem de calor e nem de frio. É o que ensina a palavra do Senhor. O deserto, meu irmão e minha irmã, é um lugar onde o inimigo se revela. O inimigo se revelou a Jesus Cristo, foi no deserto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meu irmão, Deus te leva muitas vezes, o Espírito Santo de Deus vai te levar muitas vezes no deserto, para que você seja tentado a desistir, seja tentado a fugir, seja tentado, meu irmão e minha irmã, a recuar, seja tentado até mesmo a servir o próprio Satanás. Foi o que aconteceu aqui com Jesus Cristo. Isso acontece com muita gente. Tem muita gente que está me ouvindo, inclusive na rádio, pessoas que não estão aqui, mas estão me ouvindo, e o Senhor está dizendo para você: ei, muda, saia do deserto. Você caiu numa trama, você caiu numa armadilha. A palavra do Senhor diz assim: há caminho que para o homem parece certo, mas o final leva à morte. Tem muita gente que está cedendo às pressões, cedendo às paixões, cedendo às vantagens que o inimigo te dá no deserto, e muitas vezes, meu irmão, essas pessoas caem, pecam, erram e acabam morrendo no próprio deserto. A Bíblia aqui diz que Jesus Cristo não cedeu, e aí diz assim: então o diabo o deixou, no versículo 11, e os anjos vieram e o serviram. A Bíblia nos ensina que se você permanecer em Deus no deserto, meu irmão e minha irmã, venha o que vier, levante-se o que levantar-se, meu irmão e minha irmã, se você permanecer em consagração, em santificação, buscando ao Senhor, a Bíblia diz que o diabo vai fugir de você e os anjos do Senhor te servirão. É o que ensina a palavra do Senhor. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, meu irmão e minha irmã, se você souber resistir no deserto. Glória a Deus. E aí sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez a partir do versículo 12? Jesus começou a pregar. Depois que ele passou por todas as provações que ele passou, a Bíblia diz que Jesus Cristo começou a pregar. No versículo 17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Meu irmão, assim tem vivido muita gente. Assim, isso tem acontecido inclusive comigo. Tem muita gente que acha: nossa, o Fernando está pregando, meu Deus, o Fernando está pregando, é verdade. Meu irmão, eu nem comecei a pregar ainda. Eu ainda estou no meio do deserto com o diabo revelado na minha frente, mas eu faço parte, meu irmão, de um povo que vai continuar pregando a palavra do Senhor, porque eu sou fruto de oração. No versículo 10, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus disse assim: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor e ao Senhor preste culto. Eu faço minha, meu irmão e minha irmã, as palavras do Senhor Jesus Cristo: retire-se em nome de Jesus, Satanás, porque eu estou adorando, eu estou buscando, eu estou me consagrando, eu estou me santificando na presença do Senhor, e é a Ele que eu estou aqui dentro prestando culto. Assim é com você também, meu irmão. Assim tem que ser você também, em nome de Jesus. Adore somente ao teu Deus, meu irmão, e aquilo que se levantar contra você, você tem poder para repreender. Lá em Marcos 16, o Senhor nos diz que nós temos poder para expulsar qualquer demônio, meu irmão. Deus te deu esse poder. Glória a Deus. Você pode até estar atravessando um deserto, está atravessando uma tribulação, está atravessando uma situação, meu irmão e minha irmã, de total descontrole talvez na sua mente, mas a palavra nos diz que nós temos que adorar a Deus assim como Jó fez. Lá em capítulo 13, versículo 5, Jó se levantou e disse: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E assim você tem que viver, meu irmão. É assim que você tem que ter a tua fé prevalecida e a tua fé fundamentada no Senhor. O que você tem enfrentado? Eu te pergunto, o que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, no meio desse deserto? Do que Deus pediu para você abrir mão? De repente Deus pediu para que você, meu irmão e minha irmã, abra mão de algumas coisas. Qual é o fardo que você tem enfrentado para estar honrando e sendo fiel ao nome do Senhor? A Bíblia diz que Moisés carregou esse fardo. E quando Moisés carregou esse fardo, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 34, versículo 5, o seguinte: Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Sabe o que o texto diz aqui, meu irmão? Que o próprio Deus sepultou Moisés. Olha a honra.
por causa da fidelidade de Moisés, meu irmão, a palavra do Senhor, a carregar o fardo que o Senhor colocou sobre as suas costas, para que ele fosse obediente à palavra do Senhor, o texto diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Lá no versículo 10 diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Meu irmão, quer ser cheio do poder de Deus? Quer ser cheio da unção do Senhor? Quer um dia encontrar o Senhor face a face? Se disponha, meu irmão e minha irmã, a carregar o fardo que o Senhor te deu. Se disponha a carregar muitas vezes a carga que o Senhor te deu. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 11: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo disse isso, e tem crente que reclama, meu irmão e minha irmã, do fardo que está levando em Deus. Eu já vi crente reclamar: meu Deus, parece que quando eu não estava na igreja a minha vida era melhor. Era melhor mesmo, meu irmão? Você quer voltar à vida que você vivia quando você estava no pecado? Você quer voltar, meu irmão e minha irmã, àquela vida que você vivia de ser o chiclete do capeta? Ele te mastigava do jeito que ele queria, fazia bolinha com você, fazia o que bem entendia de você, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente que acha que eu vou voltar a ser ou a viver, meu irmão e minha irmã, aquela vida que eu levava no passado, aquela vida que eu levava quando antes de encontrar o Senhor. Meu irmão, pode esquecer, porque eu sei, meu irmão, que o fardo que eu estou levando hoje é pesado, mas este fardo vai me levar para o céu. Esse fardo vai salvar a minha vida, meu irmão e minha irmã. Eu estou, meu irmão, aqui em cima por causa de resposta de oração. Eu não estou aqui em cima porque eu quis, não. Quantos aqui são membros da época que o meu pai era vivo? Quantos aqui viviam nessa igreja na época que o meu pai era vivo? Vocês sabem que aqui em cima o meu pai orou muito, meu irmão e minha irmã, para que eu estivesse aqui em cima hoje. Eu sou fruto escolhido desde o ventre da minha mãe, e não é só eu, você também é. Você também é, meu irmão. Todos nós somos. Você tem poder, meu irmão e minha irmã, para dizer: retire-se em nome de Jesus. Eu estou servindo ao meu Deus, eu estou prestando culto ao meu Deus, eu estou me consagrando ao meu Deus, e a Ele eu estou adorando e vou prestar culto a Ele, nem que seja em praça pública, meu irmão. Você tem que prestar culto ao Senhor, independente daquilo que você tem. É o que o Senhor nos ensina. E aí é o que o texto continua: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, sinônimo de derrota. Quando eu li isso aqui, meu irmão, eu lembrei de Jacó e Labão. Jacó e Labão, meu irmão, minha irmã, Labão pintou e bordou sobre a cabeça de Jacó, por muitas vezes. A Bíblia diz que Labão era irmão de Rebeca, era tio de Jacó, e Labão fez com que Jacó trabalhasse para ele por 7 anos, para que ele tivesse direito a casar-se com a amada dele, com Raquel. E depois de 7 anos trabalhando, meu irmão e minha irmã, para Labão, a Bíblia diz trabalhando para Labão, a Bíblia diz que Labão enganou Jacó, que Labão entregou Lia para Jacó, e fez com que Jacó trabalhasse mais 7 anos por Raquel. E não acabou por aí, meu irmão, a opressão continuou, porque depois de tudo isso, Labão ainda fez com que Jacó trabalhasse mais 6 anos. Foram 20 anos, meu irmão e minha irmã, de trabalho opressor que Labão fez sobre a vida de Jacó, fazendo com que Labão pisasse muitas vezes sobre a cabeça de Jacó. O texto nos ensina que por mais de 10 vezes, Jacó reclamou que por mais de 10 vezes, o próprio Labão mudou o seu salário. A história de Jacó e Labão está lá em Gênesis capítulo 31. Olha só o que diz, no Gênesis capítulo 31, no versículo 42, 38 ao 42, mas no 42, Jacó olha para Labão, quando Jacó se cansou e saiu, Jacó olha para Labão e diz assim: mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e a noite passada Ele manifestou a sua decisão. Meu irmão, Deus vê o teu sofrimento, Deus vê o teu trabalho, Deus vê todo o esforço que você faz, meu irmão e minha irmã, para estar fiel a Deus, e a palavra nos ensina que Deus manifesta a decisão dele. Deus não permitirá, meu irmão e minha irmã, que o inimigo cavalgue muito tempo sobre a tua cabeça.
A Bíblia aqui nos ensina que Deus não permitirá que essas pessoas façam o mal muitas vezes para você. O temor do Senhor, meu irmão e minha irmã, está em você. Você tem sido fiel a Deus e Deus sabe disso. E o que o texto aqui nos ensina é que a decisão do Senhor já foi decretada e a decisão do Senhor é a teu favor. A decisão do Senhor já foi decretada sobre a tua vida, meu irmão, e já foi decretada lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo lá morreu e entregou o seu sangue por mim e por você, meu irmão. A decisão do Senhor foi decretada ao teu favor e a decisão é vitória. A decisão é vitória, é conquista, é o que a Bíblia aqui nos ensina. E aí o texto continua, o texto diz assim: passamos pelo fogo e pela água. O que dizer, meu irmão, da história aqui de Davi e de Saul? Olha o que Davi passou na mão de Saul. Olha o fogo e a água que Davi passou, um outro grande herói da fé. Meu irmão e minha irmã, eu comecei a estudar esse texto e eu comecei a procurar entender por que é que Saul não reconhecia Davi. Por que Saul tratava Davi como um rebelado? Você sabe por que Saul tratava Davi como um rebelado, meu irmão? Porque Saul não estava presente quando Davi foi ungido. Quando Samuel ungiu Davi a rei de Israel, Saul não estava presente. A Bíblia nos ensina lá em 1 Samuel 15, 12, que Saul estava erguendo um monumento à sua própria honra. O que fez com que Saul perdesse a unção foi a desobediência, o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo de Saul. Ele não estava presente quando o Senhor ungiu através da vida do profeta Samuel, e por causa disso, meu irmão e minha irmã, ele começou a tratar Davi como um rebelado. E o que nós aprendemos aqui, meu irmão, nessa história aqui, é que o individualismo gera a frustração. Porque por causa do individualismo de Saul, ao ponto de erguer um próprio monumento a seu favor, a sua própria honra, para que um cidadão mais individualista do que esse? A Bíblia diz que por causa do individualismo, Saul se tornou um frustrado. A frustração, meu irmão e minha irmã, gera a inveja, e a inveja mata. Todo o processo, meu irmão, muitas vezes de morte, se gera através do teu individualismo. Muitas vezes da tua própria arrogância, muitas vezes da tua própria autossuficiência, você vai se tornando alguém individualista, você vai ficando frustrado porque nós não fazemos nada sozinho, nós não crescemos sozinho, Deus nos criou para que a gente viva em união. O Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Só que por causa do individualismo, você começa a se frustrar. Por causa da frustração, você começa a invejar muitas vezes aqueles que estão vivendo em união, e por causa disso, meu irmão, muitas vezes você acaba morrendo. Você tem que prestar muita atenção sobre isso. O que mata o teu relacionamento com Deus, meu irmão e minha irmã, é o teu individualismo. É você achar que sem Deus você pode. É você achar que sem Deus você vai chegar lá. É você achar, meu irmão e minha irmã, que Deus é apenas um amuleto só para o momento quando a coisa pegou mesmo. Mas todo o resto do caminho você anda sozinho. Todo o resto do caminho você não precisa de Deus, e isso muitas vezes mata a tua fé, mata a tua esperança, mata o teu futuro, mata, meu irmão e minha irmã, o propósito de Deus para a tua vida. Tudo porque você é um individualista, tudo porque você vive no individualismo. Foi o que aconteceu com Saul. Aí a Bíblia diz que Deus pega e levanta um menino chamado Davi. Mas, meu irmão e minha irmã, esse menino precisava ser forjado. A Bíblia ensina que esse menino precisava ser forjado. E os homens de Deus, meu irmão e minha irmã, as mulheres de Deus, são forjados pelo próprio Deus. Não é o inimigo que te forja, não é o inimigo que te pesa. Aqueles que são escolhidos do Senhor são forjados pelo próprio Deus. Quando Deus, meu irmão e minha irmã, permitiu que Saul se levantasse contra Davi, o que Saul utilizou contra Davi? Você sabe? O que Saul utilizou contra Davi? Você tem a resposta lá em 1 Samuel 17, quando Davi enfrenta o Golias. Você tem essa resposta. No versículo 45, Davi diz assim: porém Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e contra escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que Deus usou, meu irmão, contra o próprio Davi, para forjar o Davi? O que Saul usou? Saul, meu irmão, o texto aqui nos diz que Saul usou o próprio exército de Israel para caçar Davi.
Foi o próprio exército de Israel, meu irmão e minha irmã, o próprio exército que Davi estava dizendo aqui, o Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, foi esse próprio exército, meu irmão, que o Senhor, que Saul usou para ir atrás de Davi. Porque, meu irmão e minha irmã, o que Deus tinha para realizar na vida de Davi era tão grande, que só o seu próprio exército poderia forjar. Só o seu próprio exército poderia ensinar. A Bíblia diz que Saul era o rei de Israel, o exército de Israel era o exército do Deus vivo. Saul usou o próprio exército, só que Saul não tinha noção que ele estava sendo usado por Deus. Saul não tinha noção disso. Saul estava sendo usado por Deus para perseguir Davi com o próprio exército do Senhor. E a Bíblia diz que Saul ficou tão cego, que ele chegou a matar todos os sacerdotes de Nob. Lá em 1 Samuel 12, 22, você vai ver que Saul chegou a mandar matar todos os sacerdotes, aqueles homens, aquelas mulheres que buscavam, aqueles homens que buscavam a Deus, aqueles sacerdotes que viviam em adoração ao Senhor. Quando atenderam Davi, Saul teve lá e mandou matar todos eles só porque atenderam Davi. E aqui, meu irmão, o texto diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, e Davi nunca fez isso. Davi nunca fez isso, sabe por quê? Porque é Deus que defende a tua causa. Meu irmão e minha irmã, uma coisa que você tem que ter quando você está em Deus, meu irmão, é compaixão e misericórdia. Quem defende a tua causa, meu irmão e minha irmã, é Deus. A palavra nos ensina que a integridade dos justos os guia, mas a infidelidade, meu irmão e minha irmã, a falsidade dos infiéis os destrói. É Deus quem defende a tua causa. Saul, a Bíblia diz no 1 Samuel 28, que Saul chegou ao ponto de consultar uma médium. Olha o estágio que ele chegou, de consultar uma médium, o rei do exército de Israel, do povo de Deus, ele chegou ao ponto de consultar uma médium para saber aquilo que Deus ia fazer. E aí Deus olhou para ele e disse assim: ei, tu vai morrer. A Bíblia diz assim, ó, tu vai morrer. A Bíblia diz para Saul, Deus, meu irmão, é um Deus de justiça. Deus é um Deus, meu irmão, que age com justiça. E junto com Saul foram todos aqueles que compactuaram com ele. Todos aqueles que agiram, meu irmão e minha irmã, na maldade de Saul, foram junto com ele. Lá em 1 Samuel 31, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Meu irmão e minha irmã, Davi não precisou sujar as suas mãos de sangue. Davi não precisou pagar o mal com o mal. A Bíblia aqui nos ensina que eles morreram pela própria espada. E aí sabe qual é, meu irmão e minha irmã, o verdadeiro caráter de um verdadeiro cristão? Orar por misericórdia e orar por compaixão. Ter compaixão e orar por misericórdia desse povo. A Bíblia nos ensina que Davi pranteou a morte de Saul. A Bíblia nos ensina que Davi chegou a escrever um salmo. Ele pranteou a morte de Saul, ele pranteou a morte de Jonatas, e ele pranteou inclusive a morte de todos os soldados de Israel, porque ele sabia que ele estava sendo forjado por Deus, não era o inimigo que estava se levantando contra ele. Era Deus ensinando Davi, preparando Davi para o trono. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em 2 Samuel 9, versículo 1, Davi já estava firmado no poder. Davi já estava firmado no poder, e olha o tamanho da misericórdia de Davi. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatã? Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que não entenderam e não entendem por que Davi era segundo o coração de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender isso, e esse texto aqui nos ensina. Porque, meu irmão, muitas pessoas quando sobem ao poder, o que elas fazem? Muitas pessoas quando têm o poder na mão, o que elas fazem? Se puder, elas matam até a descendência daqueles que estavam no poder. A Bíblia nos ensina isso, que as pessoas não falta compaixão, falta misericórdia. A Bíblia nos ensina, meu irmão, isso. Você tem uma frase que diz: você quer conhecer alguém, dá poder para ela. Você já ouviu essa frase? E aqui, meu irmão, Davi nos ensina o que é um caráter de cristão e o que é estar segundo a vontade, segundo o coração de Deus. Davi aqui nos ensina a ter compaixão, ter misericórdia e ter lealdade, inclusive com aqueles que te perseguem.
Você tem essa característica dentro do teu coração, de ter lealdade, de ter compaixão, de ter misericórdia, inclusive contra aqueles que outrora te perseguiram, inclusive contra aqueles que outrora te fizeram mal. Hoje você entende, hoje você recebeu a palavra do Senhor, hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você olha para essas pessoas com compaixão e com misericórdia, e se possível, meu irmão, faz o que Davi fez. Ainda resta alguém com quem eu possa ter lealdade e agir com lealdade? Aqui Davi nos ensina isso, e muitas pessoas não entendem, meu irmão, muitas pessoas não aprendem, e a palavra do Senhor nos ensina de uma maneira muito clara. E aqui, o texto, todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, nos ensina que ninguém pode afirmar ser de Deus, ninguém pode afirmar estar em Deus, dizer ser um escolhido de Deus, sem ter passado por prova. Todos os heróis da fé, meu irmão e minha irmã, todos os homens e mulheres que fizeram a diferença em prol do reino de Deus, passaram por provas. E eu falei aqui dos velhos testamentos, sem falar de Pedro. Pedro foi preso, Pedro foi chamado, meu irmão, para falar no Sinédrio, que era a corte suprema estabelecida naquela época. Os caras tinham poder, inclusive, para mandar matar. Lá eles foram tentar mandar Pedro parar de pregar do Evangelho de Jesus Cristo. Eles olharam para Pedro e falaram: para de falar do amor de Jesus Cristo, para de falar de quem é esse Jesus Cristo. E aí Pedro, meu irmão e minha irmã, em Atos 5:29, diz assim: ele e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, está acima de qualquer decisão de homens. Antes de você obedecer a homens, você tem que obedecer a Deus. O que Deus falou no teu coração? O que Deus tem colocado dentro do teu coração? O que Deus tem te revelado, meu irmão e minha irmã, nos momentos em que você tem buscado ao Senhor? No teu relacionamento em secreto com Deus? Aqui Pedro nos ensina isso. Estevão, meu irmão, é um outro herói da fé. Estevão, meu irmão e minha irmã, foi apedrejado. Ele morreu por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí você sabe o que Estevão fez, meu irmão? Lá em Atos 7, versículo 60, a Bíblia diz assim que então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado, e tendo dito isso, morreu. Meu irmão, o camarada estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, o texto diz que ele olhou para o céu, viu o Senhor Jesus Cristo à direita do Deus Pai, olhou para aquele povo que estava tirando as pedras e disse: Senhor, não considere eles culpados, eles não sabem o que estão fazendo. Olha a misericórdia, meu irmão e minha irmã, e a compaixão que os verdadeiros adoradores, aqueles que estão em Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, tem que ter. Nós precisamos ser cheios, meu irmão, disso, da compaixão e da misericórdia, porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, quem se levanta contra você não sabe nem o que está fazendo, não sabe o que está fazendo, é culpado de algo, meu irmão e minha irmã, que ele não sabe o que está fazendo. E quando nós oramos por misericórdia, quando nós oramos por compaixão, Deus ama a mim, ama você, mas ama também o pecador, meu irmão. Quando você ora por compaixão e misericórdia, o Espírito Santo de Deus tem o poder para abrir os olhos dessa pessoa, e essa pessoa ser salva também. Deus veio por mim, Deus veio por você, Deus veio pelos piores, meu irmão. É a tua oração de misericórdia e de compaixão que faz com que vire o cativeiro de muita gente. E tem crente que fica orando para que Deus mate, para que Deus tire, para que Deus acabe, para que Deus venha com uma espada no meio, corte e saia sangue para todo lado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina você a fazer isso. A Bíblia ensina você a ter compaixão, orar por misericórdia com a vida daquelas pessoas que estão agindo no engano. Paulo aqui, meu irmão, também foi um tão importante, e tantos outros, que mostram e comprovam que nenhum deles chegou a ser o que era, sem antes passar, meu irmão e minha irmã, pela prova. E aí eu li lá em Hebreus 11, versículo 13, para nós encerrarmos. Hebreus 11, versículo 13. A Bíblia diz assim: todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu não gosto muito de mencionar meu irmão e minha irmã, porque eu sempre me emociono. Mas quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei do meu pai. O meu pai, para mim, é um herói na fé. E eu tenho certeza que para muita gente dentro dessa igreja, meu irmão e minha irmã, ele também é um grande herói na fé. Eu tenho certeza disso. Nós temos que ter os nossos heróis na fé, os nossos exemplos. A Bíblia diz que nós temos que ter os nossos heróis. E nós sabemos, meu irmão e minha irmã, todos nós sabemos que o meu pai morreu em cima deste altar. O meu pai foi até o último momento pregando a palavra do Senhor. E eu tenho escutado, meu irmão e minha irmã, muita gente dizer e falar que o meu pai não suportava mais a própria família. Eu já ouvi dizer isso, meu irmão e minha irmã.
Eu já ouvi dizer isso, meu irmão, de gente, meu irmão e minha irmã, que não vivem em Deus. Mas como a Bíblia, como vocês que são membros dessa igreja, vocês que viveram o tempo do meu pai aqui, vocês sabem quantas vezes o meu pai estava aqui em cima, clamando ao Senhor para que os seus filhos fossem salvos. Eu estou mentindo? Vocês viveram essa época? Vocês acompanharam essa época? E tem gente que fala que não, que isso não é verdade. Falam isso porque naquela época não estavam dentro da igreja. Falam isso porque naquela época não viam o preço de clamor, o preço de oração. O preço que o meu pai pagava para que hoje nós estivéssemos aqui orando e dizendo: meu pai, meu Deus, eu não criei os meus filhos para irem para o inferno. E aqui, meu irmão e minha irmã, é interessante que o texto diz que eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. Isso aconteceu com todos os heróis na fé. A palavra do Senhor diz que Abraão morreu e não viu a sua descendência ser tão numerosa como as estrelas do céu. A palavra diz que José morreu e os seus ossos é que foram para a terra prometida. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Moisés, meu irmão e minha irmã, morreu no deserto e Deus só permitiu Moisés apenas ver a terra prometida. Mas Moisés também não recebeu, meu irmão e minha irmã. Eu digo a mesma coisa, o meu pai morreu em cima desse altar e não viu eu estar pregando aqui, mas no céu, meu irmão e minha irmã, existe um Deus que cumpre cada promessa, e através dessas promessas, meu irmão e minha irmã, hoje eu estou aqui pregando. Ele não viu, mas Deus é um Deus de promessa. Deus cumpriu com Abraão, Deus cumpriu com Moisés, Deus cumpriu com José, Deus cumpriu com todos os heróis da fé, e Deus cumpriu também com meu pai. Hoje eu estou aqui em cima, meu irmão e minha irmã, por causa de resposta de muita oração, e não existe demônio travestido de anjo que vai parar a obra que o Senhor tem sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, Deus faz exatamente a mesma coisa com você. Você não pode estar vendo a promessa se cumprir na tua vida, mas existe no céu um depósito de oração, um depósito onde Deus está guardando toda a sua oração. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. E eu sei que essa palavra se cumpre porque eu sou resposta desta palavra. Eu creio também nessa palavra, e um dia, meu irmão e minha irmã, eu também serei herói na fé para os meus filhos. Um dia você será herói na fé para as pessoas que você ama. Um dia você será, se você permanecer fiel, ainda que você não veja, Deus vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. O seu papel, meu irmão e minha irmã, é fazer exatamente como Jesus Cristo disse: retire-se, Satanás, em nome de Jesus, porque eu estou adorando ao meu Deus. Eu estou cultuando o meu Deus, a Ele eu presto culto, a Ele eu dedico todo o meu louvor, toda a minha adoração, tudo que tenho e tudo que eu sou, e para todos sempre, amém. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você, meu irmão, que tem sofrido pressão. Você que tem visto, meu irmão e minha irmã, pressão. Você que tem que passado por um deserto. Você que precisa, meu irmão e minha irmã, não se livrar da pressão, porque você tem muito azeite, você tem muito óleo. Quanto mais pressão você está sofrendo, meu irmão, significa que mais óleo você tem dentro de você. Eu falei no domingo aqui que o Senhor é quem controla todas as coisas. No processo, meu irmão, da extração do óleo da azeitona, o processo diz que não pode passar de 35 graus. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que Deus não vai deixar você passar do ponto. Deus não vai dar uma carga maior do que você pode suportar. Se você está suportando muita pressão, significa que você tem muita unção dentro de você. É do teu próprio fruto que se extrai a unção. A unção vem dentro de você, meu irmão e minha irmã. Se você está passando por pressão, vem aqui na frente. Nós vamos orar. E hoje o Senhor vai te dar sustentação para você enfrentar cada obstáculo que vier na tua vida, e você alcançará a vitória em nome de Jesus. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé
posso tocar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Eu gostaria de chamar os obreiros para que viessem à frente orar pelo povo. Os obreiros que estão aí. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a Tua palavra, meu Pai, foi entregue aos Teus filhos, meu Pai. Esta palavra, meu Deus, Tu me deste nessa madrugada, na madrugada passada. Uma palavra, meu Deus, que ensinou muito ao meu coração, Pai. E eu tenho certeza, meu Deus, que se Tu me edificaste com essa palavra, meu Pai, assim Tu fizeste, meu Deus, para que ela fosse transmitida e edificasse a vida dos Teus filhos, Pai. Os Teus filhos aqui estão, meu Deus. Muitos deles, meu Pai, caíram em armadilhas. Muitos deles, meu Deus, estão enfrentando provas, meu Pai. Muitos deles, meu Deus, estão enfrentando situações, meu Pai, de derrota. Estão enfrentando, meu Deus, situações de um fardo muitas vezes pesado. Um fardo muitas vezes que traz muita pressão sobre a vida, meu Pai. Estão passando por fogo, estão passando por provas. Mas a Tua palavra nos diz, meu Pai, que nós chegaremos a um lugar de fartura. Nós chegaremos a um lugar de fartura, meu Deus, porque nós cremos no Deus em quem nós temos servido. Nós chegaremos a um lugar de fartura, meu Deus, porque nós temos exemplos. O exemplo supremo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu tudo o que sofreu, suportou toda a pressão que Ele suportou, para que Ele cumprisse a missão pela qual Deus havia o criado. Assim é exatamente comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Nós sabemos, meu Deus, que Tu nos criaste, meu Pai, com um propósito, com uma missão a ser cumprida. E vai ser, meu Pai, meu Deus, meu Senhor amado, através do processo das provas que nós vamos alcançando cada vez mais os degraus da nossa existência e chegar, meu Deus, naquele lugar onde Tu tens preparado para os Teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, então, que nesta noite nós entendamos, meu Deus e meu Pai, que nós estamos sim atravessando um deserto, que nós estamos sim, meu Pai, enfrentando um mundo difícil, mas nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que quem está com Deus no deserto não morre. Quem está com Deus no deserto, a promessa se cumpre, a promessa será estabelecida na tua vida, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele faz, meu irmão e minha irmã. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que na sua palavra promete sim estar com você em todas as circunstâncias, haja o que houver, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Se você está sofrendo, meu irmão e minha irmã, se a carga é pesada,
Significa, meu irmão e minha irmã, que as suas costas são largas. Significa, meu irmão e minha irmã, que você tem força. Significa, meu irmão e minha irmã, que o que o Senhor tem para você é grande. O que o Senhor tem para você é grande. É maior do que aquilo que você pede. É maior do que aquilo que você imagina. Isso é o que diz a palavra do Senhor. O que Ele vai te entregar na tua mão é maior do que aquilo que você pede, ou pensa, ou imagina. Meu irmão e minha irmã, passe sim pela prova, passe sim pela pressão, mas passe glorificando ao nome do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor não permitirá que você caia. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, através do teu comprometimento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Entrego esta palavra, meu Deus, e que teu Espírito Santo vivifique nos corações, porque aqui existem pessoas, meu Pai, meu Deus e meu Pai, que precisam entender que tu estás com elas, independente das situações em que elas estão atravessando. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, te dou honra, te dou glória, te dou louvor e adoração para todos sempre, meu Pai. Amém. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.